Amém. Nós estamos hoje aqui com o nosso programa Vitrine Gospel e com os nossos convidados abençoados, o Bispo João Vitor e a ministra de louvor, Esté. E nós estamos falando sobre o poder de Deus nas igrejas. E nós estamos falando de várias formas que o poder de Deus se manifesta. E uma delas que nós vamos falar agora, e nós já falamos um pouquinho no início do nosso primeiro bloco, é sobre os milagres. No início do nosso primeiro bloco, a Esté, não, no final do primeiro bloco, a Esté deu aqui um testemunho, né, Esté, do milagre que ela recebeu a respeito da cura ali na perna dela. Se você não viu esse testemunho dela, você depois pode ver lá no YouTube, tá bom? E antes de continuar aqui a minha conversa com o Bispo, eu gostaria de falar sobre o nosso canal lá no YouTube e gostaria de convidar você a assistir todos os outros programas que lá estão. Cada programa, cada um mais abençoado que o outro, com temas que enriquecem a nossa vida espiritual. O nosso programa Vitrine Gospel, ele tem esse objetivo de enriquecer a nossa vida espiritual, de trazer pastores que vão falar de temas assim que vão somar com o nosso crescimento espiritual, tá bom, meu querido? Então, olha, não vai agora não, agora você vai ficar assistindo o programa aqui. Mas quando terminar o programa, vá lá no YouTube, procura lá, Vitrine Gospel, e você vai acessar o nosso canal, e aí eu lhe peço que você se inscreva no nosso canal. Você sabe que as redes sociais, para dar uma credibilidade, tem essa questão, né? A página a gente pede que você curta e o canal a gente pede que você se inscreva e que você também curta os vídeos que lá estão. E no Insta, nós também pedimos que você siga a gente lá no Instagram também, tudo Vitrine Gospel DF, tá bom? Então, assim, essas são as nossas redes sociais e nós pedimos o teu apoio, tá bom, meu querido? E é uma alegria muito grande ter essa ferramenta aqui. A gente estava falando, né, Bispo, sobre a nossa alegria de poder estar usufruindo dessa ferramenta tão moderna, né, que às vezes tão mal vista e às vezes as pessoas até criticam um pouco a internet, mas a gente precisa saber usar as ferramentas para a obra de Deus, né? Claro, a internet é uma ferramenta maravilhosa. É como a faca. Se você usar a faca para matar é ruim, mas se você usar a faca como ferramenta para usar na sua casa, vai te facilitar a vida. Né? Uhum. Então a internet é algo tremendo, maravilhoso. Desde que saiba se usar e o tempo que passa na frente dela. Né? Porque se ficar a vida toda no telefone, computador, realmente você vai... Aí vai virar maldição mesmo, né? A vida vai passar e você não vai fazer nada. Né? Verdade. Mas com certeza é uma grande bênção. Amém. Glória a Deus. Bispo, eu gostaria que o senhor falasse sobre a questão assim mais intensivamente. A gente deu uma alinhavada no primeiro bloco sobre a questão de milagres, mas eu soube que, assim, pela misericórdia de Deus, né? Todos nós fazemos a obra dele pela misericórdia dele. O senhor tem esse ministério, né? O Deus, ele tem te usado nessa área de milagres, de cura, libertação. Sim, eu tenho o desejo, o sonho de ter assim, esse ministério mais aflorado, mais avivado. Tenho procurado isso constantemente em jejuns, em consagração, com campanhas de busca, de oração, porque à medida que você vai aprofundando a sua vida espiritual com Deus, alinhando a sua vida com a palavra, o poder de Deus, ele toma conta de você. Certo. Então, aquilo que você apresenta para ele, o que você dá para ele, ele multiplica, é a tua semente. Então, quando o meu sonho, né, de ministério é ter realmente esse ministério, como eu tenho pais espirituais, pessoas que são meus mentores, que eu busco essa inspiração, que eu busco essa força, esse exemplo neles, para que eu também exerça a mesma coisa que eu tenho visto na vida deles. Então, o poder de Deus para manifestar na nossa vida, ele não é difícil. Esse tema, por exemplo, é algo que as pessoas precisam entender. Às vezes elas são frustradas dentro da igreja porque elas não veem a cura na sua vida, não veem a transformação. Mas que Deus pode fazer, Ele pode. Aliás, que Deus pode e Deus quer fazer. E qual seria esse processo, o fator motivador que vai desatar esse milagre? Tem uma resposta para isso, Bispo? Tem.
Porque a gente vê a soberania de Deus, né? A gente sabe da soberania de Deus. E assim, o que fazer? O que provocar em Deus esse despejar desse milagre na nossa vida? Esse derramamento de Deus? Quando você tem uma vida, o teu modelo de vida é uma vida de fé. Então, a fé traz à existência aquilo que não existe. Ela é a porta que liga o mundo físico com o mundo material. Quando você vive pela fé e você usa a fé no quê? Na palavra. Se a palavra estiver viva, como eu falei, a mente humana, ela não processa a palavra de Deus. A pessoa pode ler a Bíblia inteira, mas ela não ser transformada. Mas quando ela entrega a vida dela, coloca a vida dela na palavra, ela pratica, então a palavra ela tem que acontecer. Ela manifesta na vida das pessoas. Quando o que eu vejo muito na igreja hoje, por que as pessoas são tão desanimadas? Porque deixaram essa caminhada de fé para trás. Deixaram, às vezes, como um tempo atrás, eu vi uma pessoa falar, não, eu já li muita Bíblia, eu não preciso mais ler a Bíblia, eu já li muito, já conheço muito. É engraçado, mas por que a pessoa come todo dia, né? Já comeu muito, quantos quilos já comeu a sua vida inteira? Por que você não para de comer, então? Exatamente. Então, a fé, ela morre em detrimento de uma vida carnal, de uma vida humana, que a pessoa ela consegue viver, ter a tendência humana dela tão alinhada, mas não consegue ter a vida espiritual tão alinhada. Ela consegue deixar a vida espiritual falir. Então, muitas pessoas têm vivido uma vida falida espiritualmente, têm deixado o ministério ser, por exemplo, vai bater ponto com Deus na igreja. Outro dia eu ouvi uma expressão, não lembro bem para dizer qual local que eu ouvi ou que eu li, não sei, mas lembrei, eu estou lendo a Bíblia e a Bíblia lá no comentário da Bíblia, o comentarista falou assim sobre a questão de uma anemia espiritual. Exato. Né? Exato. Não se alimenta da palavra, não se alimenta de oração, não se alimenta do culto. Hoje, nós temos um termo que as pessoas têm usado muito e assim é impressionante, os desigrejados. Eita, é um tema do próximo programa. Esse é polêmico. Eu vi um tempo atrás a pessoa convidando para a reunião dos desigrejados. Santo Deus. E eu fiquei pensando, mas qual e achando normal? Totalmente normal. Tipo assim, é a reunião dos desigrejados e Deus vai operar ali naquele lugar. Agora eu não sei quem que operar. Porque, mas assim... Gente, desculpa, não é questão de rir não, mas é porque... Então, e é sério. É sério. É como se fosse eu tô rindo de nervoso. É como se fosse... de nervoso, exato. Mas é como se fosse uma reunião de pessoas assim, revoltadas com a igreja. E esse tem sido um grande problema. Pessoas que vão superficialmente na igreja, vivem uma vida superficial na igreja, e na hora dela viver a fé, ela não consegue. Por exemplo, quando você vê a história de Moisés, o Velho Testamento ele mostra mais fisicamente o que nós deveríamos viver no Novo Testamento, espiritualmente. Então, assim, Moisés, quando ele chega para ele, Deus fala para ele assim, vai lá e fala para Faraó que você vai libertar, ele soltar o povo, porque eu quero que vocês me adorem no deserto. Aí Moisés foi lá falar com o Faraó, já era um desafio. Ele foi lá e obedeceu. O Faraó fez o quê? Oprimiu Moisés. Oprimiu o povo. Falou, vocês estão com um negócio de... Vocês querem adorar um Deus que não existe? Então vou aumentar o problema de vocês. Quando você toma uma atitude de fé, o mundo se levanta contra você. Não tem jeito. Mas se você enfrentar o mundo, você enfrentar todo e qualquer tipo de circunstância em nome da tua fé, pela palavra de Deus, não tem jeito. A palavra vai manifestar. E lá em Hebreus fala exatamente isso, que Moisés preferiu olhar para a glória de Deus do que olhar para o poder de Faraó. Sim. E o poder da libertação aconteceu. Um grande exemplo de libertação, Moisés. Então, assim, o poder de Deus, ele é vivo, ele é pleno. O Espírito Santo é como se fosse alguém que chega carregado de poder para você. Ele quer colocar esse poder sobre você, quer manifestar todo o poder sobre a sua vida. Mas ele precisa encontrar o espaço. O ambiente. Às vezes a pessoa está tão cheia de tudo, né? Aqui do mundo, da terra. Às vezes coisas boas, às vezes coisas ruins. Coisas boas que eu digo assim, às vezes só o que acontece aqui na terra está alimentando aquela pessoa, está nutrindo aquela pessoa. E às vezes também a pessoa está tão cheia de rancor e de tristezas e mágoas que
esse é o ponto que eu estava querendo chegar com o senhor, você está entendendo? Que às vezes as pessoas estão perdendo muito, nós no modo geral. Porque o nosso Deus, ele é tão grandioso, ele tem tanto para derramar, ele é tão rico em todos os sentidos, em todas as áreas. E eu não posso aqui dizer que nós estamos vivendo plenamente tudo que Deus tem para nos oferecer. Não. Não, né? Não. E é exatamente isso. As pessoas acham que é impossível viver as coisas de Deus. Pior que acha. Às vezes a gente acha difícil demais, impossível demais, viver toda essa plenitude dessa manifestação desse poder de Deus, ou então, não sei. E olha que coisa interessante, a palavra fala assim: os sinais seguirão os que creem, imporão a mão sobre os enfermos e serão curados, expelirão demônios, falarão novas línguas, e se beber alguma coisa mortífera não lhe causará dano. Sim. A fé faz isso. O problema é que a pessoa não se entrega nessa fé. Por exemplo, nós estávamos no encontro e eu estava falando a respeito do batismo. Sim. E a pessoa falou assim: bispo, eu não consigo ser batizado no Espírito Santo. Por que não crê? Aí eu perguntei: tá, por que você está sentindo agora? Ele falou: estou sentindo medo. Eu falei: você está sentindo medo? Eu tenho medo daquilo. Eu falei: então rejeita o medo. Rejeita o medo. Tira esse medo do seu coração. Porque Deus trabalha com a fé. Sim. E o nosso inimigo trabalha com a dúvida. Ele bota a dúvida. Bota. E aí eu falei para ele: tira esse medo. Vence agora esse medo e se lança. Ele não tinha dificuldade nenhuma. Mas o medo que ele tinha fazia com que ele não conseguisse ser batizado. Na hora que ele lançou o medo fora, o Senhor tomou o coração dele. E ele foi batizado. E ele foi batizado ali instantaneamente. Glória a Deus. Sabe? Então, essa dificuldade de se entregar é que faz com que a pessoa não viva o poder de Deus. Como eu falei aqui nos bastidores, né? Eu fiz uma campanha de mudança de sorte, 7 semanas de mudança de sorte. E na rádio, eu chamei a mulher, eu chamei as pessoas, falei: olha, se você não tem fé para vir, vem na minha fé. E a mulher falou exatamente isso. Ela falou assim: ó, eu não tinha fé para vir, mas você falou para eu vir na sua? Então quer dizer, ela tinha fé. Ela usou a dela. Sim, usou a dela pensando que estava usando a pessoa que estava usando a minha. Verdade. E ela foi. E ela tinha um tumor no útero. É mesmo isso. Um tumor. Ela tinha 30 dias. Ela falou: tem 30 dias que eu não faço nada na minha casa. Eu sentindo febre. Deitada. Ela falou que a casa dela era de andar. Ela não subia escada. E ela estava vendo assim a vida dela degringolar. E ela não quis nem ir no médico. E aí, na hora da oração, eu só botei a mão. Porque eu estava em jejum o dia inteiro, numa batalha espiritual. Eu coloquei a mão sobre ela como eu coloquei a mão sobre todos. E na hora que eu coloquei a mão, eu vi que ela saiu, foi correndo do banheiro da igreja. E no final do culto ela me procurou e falou assim: bispo, eu não sei o que aconteceu, mas na hora que eu recebi a oração, eu senti sair de mim algo assim que eu tive que ir no banheiro correndo. E quando eu cheguei lá tinha, eu não lembro o nome que ela falou, mas como se fosse a enfermidade, a infecção. Ela sentiu sair ali como se fosse no período menstrual. E caiu no banheiro da igreja, não saiu nem da igreja. Dentro da igreja, ela viveu aquele milagre. Então, porque ela recebeu uma palavra, se posicionou na palavra que ela recebeu e a palavra se manifestou. Não tem dificuldade para um milagre acontecer. Não tem essa luta para um milagre acontecer. Se eu for o ambiente, a esfera do Espírito, o ambiente do Espírito Santo, então vai acontecer. Se eu buscar o reino dos céus em primeiro lugar, como foi o testemunho dela? Sim. Eu estou no teu altar, Senhor, eu estou na tua presença. O que Deus vai ficar devendo para nós? Nada. Eu não estou fazendo a obra dele, eu não estou na presença dele. O milagre vai acontecer. Aleluia. Às vezes a pessoa está em casa agora e ela está achando assim: não, é impossível viver. É impossível meu marido voltar para casa. É impossível. Querido, não tem nada impossível. Não tem. Eu tenho um testemunho de uma pessoa que ela me procurou e falou assim: bispo, eu não aguento mais, minha vida está debaixo de maldição. Eu falei: o que foi? Não, a gente não consegue viver uma vida, eu e meu marido não consegue ter uma vida assim, a gente não consegue. E na hora que eu botei a mão na cabeça dela, Thelma, a mulher manifestou. E eu falei: então já que você manifestou, vai lá na cabeça do marido dela e tira o que você colocou lá. O que você está impedindo no casamento dela? Vai lá e tira, eu quero ver. E 3 vezes ele manifestou. Quando eu olhava para ela, eu via que ela não estava liberta ainda, orava de novo. Na 3ª vez ela foi liberta. O casamento da mulher foi restaurado. Glória a Deus.
Aleluia. Você está entendendo que a mão de Deus não tem limite? Ela quis. Verdade. Não é que ela estava pronta, ela era perfeita, ela era santa. Não, ela quis. E o poder de Deus manifestou. Bispo, e a gente estava conversando antes de começar o programa, né? E o senhor falou sobre uma viagem que o senhor fez, Sim. né? A viagem dos meus sonhos. É lindo ouvir o senhor falando isso, porque tem gente que tem umas viagens dos sonhos aí que não tem nada a ver com Deus. Não que isso esteja errado, né? Mas assim, que bom que essa foi a viagem dos seus sonhos. Porque, com certeza, com essa palavra, o senhor alegra muito o coração de Deus. Porque, pessoal, ele foi para um congresso, não é? Congresso. E um congresso, uma conferência internacional. Conferência. Então, eu fui... Tem um pastor que eu acompanho ele nas redes sociais. Eu não conhecia, nunca tive contato. E um dia eu estava subindo um monte, sábado de manhã, para oração. E aí, uma pastora, eu falei para ela, olha, eu queria tanto conhecer esse pastor. Eu vou orar, eu peço a Deus assim para me dar oportunidade. Nós fomos para oração. Quando eu voltei para casa, um apóstolo, muito meu amigo aqui do Brasil, ele estava fazendo caravana para conhecer o pastor Cris, lá na África do Sul. Sim. Eu falei, não, isso é milagre, né? Porque... É milagre isso. Né? Acabei de falar do homem, que chega aqui agora... Acabei tá aqui de pedir o desejo lá para Deus e Deus já... E aí eu levantei o recurso, assim, do Sim. nada. Eu falei, vamos para lá. Tenho que correr, eu tenho que conhecer. Era mesmo o desejo do meu coração, porque eu via muitos milagres no ministério dele. Um avivamento, assim, transformador. E aquilo queimava dentro de mim. Eu falei, eu quero isso. Sim. Eu desejo isso. E... assim, em menos de, acho que uns 2 meses, a viagem foi marcada, eu marquei tudo e fui para a África do Sul. Conheci o ministério do pastor Cris Oyakhilome. Todo mês de abril, ele faz uma conferência internacional de pastores. Lá tinha 163 nações representadas, 163 países, mais de 4 mil pastores. E, pelo incrível que... assim, quem participa, às vezes até duvida. Porque ele colocou 600 doentes, 300 de cada lado assim da igreja, na frente, um templo muito grande. Isso aí o senhor visualizou. Eu estava presente. Ele não mostra isso na internet, eu nunca tinha visto. Eu vi algumas coisas, mas essa, assim, presente foi... dessa forma ele não tinha mostrado. E ele simplesmente colocou ali 300 doentes, 600 doentes naquele dia. E o nome desse programa, ele tem o nome desse trabalho é Escola de Cura. Sei. São pessoas que, na maioria, ainda nem são crentes, não têm ainda Jesus como Senhor. Ele pega da rua, as pessoas vão lá, ficam sabendo do programa de cura. Sei. E fazem a inscrição, depois eles chamam. E ele botou os 300 de cada lado. Então ele sai de uma sala. Pra você ter ideia, a primeira dama da África do Sul... Ele sai de uma sala e simplesmente as pessoas seguram assim, um papel com o nome da enfermidade. Sei. E ele coloca a mão. Quando é um local que ele pode colocar a mão, né? E quando ele não pode, ele coloca a mão na cabeça. Sim. E simplesmente, ele só coloca a mão. A maioria das vezes são demônios que estão gerando aquela enfermidade. Ele só coloca a mão, a pessoa cai. Sei. E na hora que a pessoa levanta curada. E ele fez isso assim, rapidamente, em 600 pessoas. Ele colocou a mão, a pessoa caía, levantava, e enquanto a pessoa estava levantando, já estava na 5ª, 6ª, que ele já estava orando lá. E as pessoas eram instantaneamente curadas. Isso o senhor viu tudo? Isso eu presenciando. Uma das mulheres que estavam ela foi de maca, ela não conseguia nem andar de cadeira de roda. Ela estava extremamente magra, uma pessoa de mais ou menos uns 30 anos, uma mulher. E ela com um barrigão enorme. Sei. Sabe, muito magra, um barrigão enorme. Ela não conseguia se levantar, não conseguia andar. Colocaram ela numa maca, deitada. Ela recebeu oração naquele dia que eu estava lá. E no outro ano, ela foi dar o testemunho. Você olhava aquela mulher, você não acreditava que era a mesma que estava. Uma mulher completamente restaurada, uma pessoa belíssima. E estava ali agora dando um testemunho de cura. Lindo. A transformação que aconteceu, que era impossível. Eu já tinha procurado recursos nos médicos e tal, mas não tinha achado. Só com o toque lá do homem de Deus, lógico que usado pelo Espírito Santo, manifestou essa cura. Para concluir agora o nosso bloco aqui, Bispo, o senhor conversando também comigo aqui no intervalo, o senhor falou que alguém chegou até ele e perguntou, porque às vezes as pessoas não acreditam que isso aqui é real, né? E a pessoa perguntou para ele por quê e qual era o segredo desse ministério dele e como ele conseguia operar.
Qual que foi a resposta dele? Perguntaram para ele assim, Pastor Cris, qual o segredo do seu ministério? E aí ele falou assim, querido, conheça o manual. O manual é a Bíblia. Se entrega ao manual, medita. Como está lá em Josué, primeiro capítulo de Josué, Deus fala, medita no meu livro de dia e de noite. Para você ter o cuidado de fazer tudo que está escrito e você vai prosperar. Lá no Salmo 1, o salmista também fala exatamente isso. Meditar na sua palavra de dia e de noite. Você se encher do reino dos céus. Às vezes os crentes estão se enchendo tanto de outras coisas e Deus não consegue operar. Mas quando você está cheio da palavra dele, da verdade dele, o poder de Deus manifesta. E outra coisa que ele falou lá pra gente, Thelma, ele falou assim, eu passo mais tempo com Deus do que com as pessoas. Olha aí. Então como que Deus não vai agir? Como que Deus não vai operar? Esse é o que nós temos que fazer. Buscar-me-eis e me achareis. Quando buscar de todo o coração. E a questão também de querer, né? Porque assim, às vezes a pessoa acha que é difícil passar muito tempo com Deus. Difícil. E aí só quer recorrer a Deus na hora que precisa, né? Da última hora. Da última hora. Aí fica complicado, né? Exatamente. Aí não tem como Deus operar, né, meu querido? Então assim, olha, vamos buscar mais o Senhor, vamos nos entregarmos mais a Deus. Não é verdade, irmãos? Enquanto a Esther se prepara aqui, eita glória, que bênção, né? Eu quero, né? Mais poder de Deus, mais manifestação do Senhor. E enquanto a Esther se prepara para louvar aqui o Senhor, eu vou ler aqui alguns comentários de algumas queridas que estão aqui na live, mandar um abraço para algumas queridas aqui. A Kênia Nayara está nos assistindo, a Idablis, a Rebeca, a Marlene Rodrigues, a Cici Fernandes, o Leonardo Ferreira. Um abraço para vocês, queridos, que Deus abençoe vocês. O Gilberto Dias, a Marlene Rodrigues, o Antonello Mendonça, meu querido esposo, que Deus abençoe. Pessoal, quem quiser mandar alguma pergunta aqui a respeito do nosso tema, o pastor João Vitor vai responder, tá bom? Eu estou vendo a live, ele também está vendo, ele está acompanhando os comentários. Se você quiser fazer alguma pergunta sobre alguma curiosidade sua aí a respeito desse tema, pode enviar para a gente, tá bom? E também o pastor João Vitor já disse aqui, Deus o usa nessa área de cura, de libertação. Se você quiser saber depois a igreja dele, o local onde ele mantém a igreja aqui em São Sebastião, a gente vai estar passando o endereço. Se às vezes você tem alguém aí que precisa de uma oração, que precisa de milagre, tá bom? Nós queremos abençoar a tua vida, queremos que você alcance favor de Deus na sua vida, tá bom, meu querido? Assim como nós também temos buscado, né, Amém. Bispo? Buscar esse favor de Deus. Eu quero mais de Deus, e o senhor? Amém. Eu também. Eu quero muito mais de Deus ainda. Amém, Esther? Vamos louvar o Senhor então? Amém. Antes de eu louvar, eu estava observando vocês falarem, e aí eu pensei aqui que esse poder todo, ele acontece simplesmente porque um dia teve um gesto lá na cruz. O Pai, ele amou o mundo de tal maneira que ele entregou o Filho dele para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Verdade. Esse impressionante amor que nos envolve, que através do amor dele, a gente recebe a cura, a gente recebe a transformação. E é o que faz nós estarmos aqui adorando e louvando Ele. Amém. Glória a Deus. Antes da Esther começar a louvar, assim que ela terminar o louvor, você vai ficar assistindo um vídeo, né? Dessa vez, ao invés dos comerciais, você vai ficar assistindo um vídeo, que é um vídeo que a produção preparou para você, tá com muito carinho, meu querido. Esse vídeo, ele vai ensinar o quanto é importante quando o servo de Deus, ele sai fora, sai das quatro paredes e vai fazer a obra de Deus, tá bom? Então, Esther, só avisando o pessoal o que vai acontecer depois do seu louvor, tá bom? Pode prosseguir. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim.
tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Teu amor nunca muda. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, glória a Deus. Amém. Nós estamos aqui com um programa abençoado hoje, um tema fantástico, e quanto mais a gente fala sobre esse assunto, mais a gente entende o quanto nós precisamos buscar mais de Deus, não é verdade, irmãos? E o nosso tema hoje aqui, nós estamos falando sobre o poder de Deus nas igrejas. Nosso convidado é o Bispo João Vitor, que está conversando conosco sobre esse tema. E a nossa convidada aqui para ministrar o louvor é a querida Esther, de apenas 16 anos. Faço questão de falar isso, Esther, porque isso é um exemplo. É um exemplo. A pessoa, com a idade mínima desse jeito, já tem um ministério. E às vezes tem pessoas aí pensando que, eu sou nova demais. Olha, minha querida, a juventude também é ideal para servir a Deus, tá bom? Não é, Esther? Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de agradecer você que está nos assistindo aqui, que está comentando aqui na nossa live, que Deus abençoe você, que o Senhor Jesus Cristo derrame bênção aí sobre a sua vida. Eu vou ler aqui alguns comentários de algumas pessoas que estão falando aqui. A Tatiana elogiou o vídeo da produção, ela gostou, viu, produção? Do vídeo que vocês passaram aí, e ela está dizendo que o vídeo é lindo. A Marlene Rodrigues, ela está dizendo glória a Deus, e ela está pedindo para você cantar. A Tatiane Rodrigues está pedindo. Oi, Tatiane, tudo bem? Agora que eu fui lembrar quem é a Tatiane. Um abraço, Tatiane, Deus te abençoe, minha amada. Ela está pedindo se você vai cantar Pai Nosso, está perguntando se você vai cantar. Foi Pai Nosso que você preparou? Já cantou? Tatiane, ela cantou no início da live, é mesmo? Foi. Tatiane, depois você assiste lá no YouTube, tá bom, minha querida? Está entrando agora aqui algumas pessoas já de fora do Distrito Federal. Quero mandar um abraço para você, Léo. A Léo é de Unaí, Minas Gerais. Entrou aqui, está nos assistindo. Léo, compartilha aí com os amigos e os irmãos aí de Unaí, Léo. O nosso programa está uma bênção, tá bom? O nosso tema hoje é um tema muito edificante e também, assim, que nos traz uma reflexão, né, Bispo? Porque a gente tem tanta coisa para receber de Deus e às vezes a gente não usufrui tanto. Muito para receber. Deus é poderoso para fazer, Ele não falha nas suas promessas. Mas Ele quer só um coração
que seja dele, né? E quando ele encontra um coração dele, ainda a palavra fala, lá em 2 Crônicas 9... Eu falava esse versículo toda hora, né, Joaquim? Esqueci agora o versículo, eu poderia achar, mas ele fala assim, que Deus procura aqueles cujo coração é totalmente dele, para ele se manifestar forte. Então ele falou isso para Asa. Quando Asa se perde, Deus está falando para ele, você fez errado, você procurou a ajuda no homem, deveria ter achado em mim. Então, Deus quer se manifestar forte no nosso meio. E é a mesma força, o mesmo Deus, a mesma condição de antigamente, ele faz o hoje. mesmo hoje. Ele faz Verdade, hoje. Eu não tenho dúvida que eu creio, vivo disso e tenho esperança de sempre viver isso na igreja. A igreja ser o lugar, um ambiente de milagres. Quando as pessoas desejam mesmo de coração, Deus se manifesta, não tenho dúvida. A Esther falou ali, no comentário anterior dela, bispo, que assim, o maior poder de todos já foi manifesto, né? Que foi ali no momento que Jesus Cristo se entregou por nós e através do sacrifício lá na cruz, todas as demais bênçãos e todos os demais benefícios que o Senhor Deus pode gerar nas nossas vidas, Jesus conquistou na cruz. Mas antes de Jesus ter conquistado esse poder para nós, essa salvação, essa libertação, essas curas, quando ele caminhava por aqui, na terra, o ministério dele era repleto de milagres. Sim. Quando o pastor Marcos Ossias esteve aqui, ele deu um exemplo, ele falou muito de oração, da comunhão que ele tem. E Cristo, em uma das passagens lá, mostra que Cristo acordava em torno de 4 horas da manhã. Ele se colocava em oração. Eita, que aí agora, né? Agora. Ele se colocava em oração, os discípulos levantavam, que ele já estava em oração. Quando ele saía com os discípulos, os milagres aconteciam. Então, o próprio nosso mestre, o nosso grande apóstolo, que é Cristo, ele nos mostra exatamente o caminho de se viver isso. E ele libera exatamente essa palavra sobre nós. Ele fala, se você crê em mim, as obras que eu faço, você fará ainda obras maiores. Mas hoje, às vezes, as pessoas até renegam isso, acham que não é para os tempos de hoje, esses milagres, os paralíticos andarem, os cegos enxergarem, né? As curas de câncer, o tanto que a humanidade tem sofrido com essa doença maldita. Isso. E tem sido, assim, realmente um desafio para a igreja atual. Nós precisamos ter o desejo de viver esses milagres. Aliás, eu creio que esse é o selo. Muitas vezes eu estou na igreja orando, eu falo, Senhor, cura essas pessoas que estão aqui. Para que elas saibam que o Senhor esteve aqui. Para que elas saibam. O último culto que eu ministrei dessa forma, todas as pessoas que estavam lá na frente no altar deram testemunho das curas, daquilo que elas precisavam viver na sua vida ali na hora. Teve pessoas que tinham doenças que estavam sendo tratadas no médico e não conseguia, mas o Senhor tocou e curou. O Senhor falando nessa situação, eu já ouvi isso. Mas Jesus curava tanto naquela época porque a humanidade naquela época não tinha tanto recurso. E hoje nós temos tanto, hoje a medicina está avançada, então Deus deixou, hoje no Novo Testamento foi a medicina. Eu já ouvi isso, bispo. Mas isso não é verdade. Já ouvi essa opinião. Não tem como ser verdade, porque o Senhor não vai parar de operar. E quando acabar o limite do médico? Pois é. E outra coisa, quem cura é Deus. O médico só é um instrumento de tratamento. A cura mesmo, definitiva, é do Senhor. Quem traz a cura é o Senhor. O médico é só usado. Lógico, ele estuda, tem o mérito dele. Não vou desmerecer o médico, a medicina de forma nenhuma. Jamais também chegaria para uma pessoa e falar, não vai no médico, vem aqui. Como já aconteceu, uma pessoa foi numa roda de oração, a pessoa falou para ela, ela estava com câncer. Não é para você tratar, porque Deus é que vai tratar com você. E a pessoa olhou aquilo e falou assim, não, se Deus não tocou no meu coração, eu vou fazer o tratamento. E ela fez e foi curada. Já aquela pessoa que deu a profecia, 1 ano depois, ela teve câncer também, não foi tratar. E ela faleceu pela falta de tratamento. Isso é ignorância. Isso é ignorância. Eu acredito sim, que nós temos que seguir os passos do mestre. Então seria ali uma conciliação das duas coisas?
Sim, eu não vejo, por exemplo, se você não conseguiu ser curado pela sua fé, você foi no médico lá e foi curado, amém. O que você precisa realmente é viver a tua cura. Você não pode fechar as portas. Entendi. Porque o evangelho não faz você ignorante, o evangelho te faz pleno. Aleluia. Então você não pode fechar, não, eu não vou no médico porque o médico é o homem. Não, Entendi. mas quem deu a ciência para o homem? Exatamente. Então eu não tenho dúvida que você pode ir no médico ser tratado, sim. Agora, aquela doença que você foi no médico e não tratou, procure o altar de Deus, que o altar de Deus vai te curar. Amém. A palavra de Deus vai te restaurar. Aleluia. Às vezes você está na sua casa passando a maior luta da sua vida, decepcionado com tudo e com todos, está deixando de viver o milagre de Deus. Procura o altar de Deus com fé, faz igual a mulher do fluxo de sangue, você vai ver que você vai ser curado. Não tenho dúvida. A comunhão com Deus gera alternativas, né? Aí ali, aonde você vai ser tratado ou curado, se vai ser milagrosamente, ou se vai ser via remédio, ou se vai ser via uma cirurgia, o importante é a gente alcançar a bênção. E ter o coração sempre na mão de Deus. Verdade. E outra coisa, Deus não é só cura, Ele é pleno. São todas as bênçãos, né? A palavra fala que você vai viver tudo aquilo que Deus prometeu, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em todas as coisas. Aleluia. Na tua família, Amém. Teus filhos, na tua casa, a transformação de um familiar seu. Tudo você pode viver pelo poder de Deus. Amém, bispo. Aleluia. Então, nós estamos caminhando aqui já para o final do nosso programa, né? E com muita satisfação, muita alegria, o Senhor nos deu graça de fazer mais esse programa para evangelizar, propagar o Evangelho de Deus e também anunciar as grandezas do nosso Deus. Bispo, eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui e espero que o senhor tenha gostado do nosso programa. Eu gostei muito. Foi ótimo, excelente. Amém. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito bom. Bispo, o senhor tem mais alguma coisa a acrescentar sobre o tema? O senhor gostaria de falar alguma coisa? Ficou alguma coisa assim que o senhor gostaria? Esse tema ele é muito vasto, né? Se for deixar, nós ficamos aqui realmente assim horas e horas falando. Como o nosso tempo é curto, mas deixar para que as pessoas nas suas casas elas não desanimem, não desanimem da comunhão, não deixem a comunhão de Deus. Sim. Estejam buscando no altar, o altar sempre tem resposta. Amém. Bispo, deixa aí o endereço da sua igreja, quem quiser ir lá, né, cultuar o Senhor, ser membro. Às vezes tem você, meu querido, que às vezes por um motivo ou outro não está frequentando alguma igreja. Olha, nós estamos hoje aqui com três, né, porque a minha também está sendo representada aqui. Eu sou da Igreja Apostólica Manancial e fica ali na 201. Pastor Marcos Elci é o meu pastor. Está aqui a Esté e o pastor Lucas, representando o Centro Apostólico Filadélfia, e o Bispo João Vitor, que está representando... A Igreja da Restauração. Igreja da Restauração. Qual é o endereço da sua igreja? A Igreja da Restauração fica no Morro Azul, na quadra 11, lote 70. Ali de frente à parada de ônibus, praticamente, do lado da Academia JK Fitness. Você vai ver lá a placa da igreja. E eu estou ministrando quinta-feira, às 20 horas. Inclusive, eu estou numa campanha, derrubando as muralhas. Quem quiser ir na campanha, pode? Quem quiser ir na campanha, está aberto, a igreja é a sua casa. E nós estamos ali com a campanha derrubando as resistências. Tudo que tem na sua vida, que está impedindo você, às vezes está impedindo a sua família, está impedindo o seu ministério, está impedindo você de viver tudo que Deus tem para a sua vida. Nós estamos ali em oração, em jejum, clamando por você, às quintas-feiras. A próxima quinta-feira eu vou falar, depois de amanhã, né? Eu vou estar falando sobre perseverança. Para você derrubar muralhas na tua vida, você precisa de perseverança. E eu vou estar ministrando nessa quinta-feira, às 20 horas. Então, toda quinta-feira, às 20 horas, eu estou na igreja. E domingo, às 19 horas, eu estou no culto de celebração da família. E quem mora em Sobradinho e estiver assistindo, nós temos um trabalho também, uma célula em Sobradinho, todo domingo às 9 da manhã, na quadra 17. Tá bom? Você pode seguir a igreja nas redes sociais, a Igreja da Restauração no Instagram e Igreja da Restauração também no Facebook. Você pode estar acessando as nossas redes sociais e todo o tempo a gente atualiza as coisas da igreja, os convites. Então você tem aí como nos acessar, lá também tem o endereço da igreja, você vai nos encontrar facilmente. Amém, Bispo. Esté, você quer deixar o endereço aí da igreja de vocês também? Eu quero dar um recado. No próximo final de semana, dia 20, 21 e 22, vai ter uma conferência de jovens lá na igreja.
E jovem, para mim, como meu apóstolo e minha apóstola fala que jovem é até os 100 anos. Então, vocês já estão convidados. Gostei disso aí. Até os 100 anos. Toma Então, posse. Então, você que está aí, está convidado a participar. No Centro Apostólico Filadélfia, fica ali na Avenida Comercial, bem aqui no lote 121, em frente ao antigo esquinão, e você vai ser o meu convidado especial. Eu vou estar lá te esperando. Vai lá, vem sem louvar, você vai ver que bênção, meu querido. Vai sair renovado, vai sair restaurado. Eu quero aqui também já deixar o meu agradecimento a Deus e a você que nos acompanhou, né, e pedir mais uma vez que, se você ainda não curtiu a nossa página, que você faça isso, meu querido, assim que terminar o nosso programa. Se inscreva também no nosso canal, nos siga lá no nosso Insta, tá bom? E porque dessa forma você vai nos incentivar a continuar com o nosso programa, porque essa é a movimentação da internet, né? É seguir, é curtir. Então, assim, se as pessoas fazem isso, a gente entende que nós está fazendo um programa bom e abençoado. Essa é a resposta que nós precisamos, tá bom? E antes de concluir aqui o nosso programa, eu gostaria também de falar algo interessante e importante para os empresários aqui da nossa cidade. Você que deseja ver sua empresa aqui sendo anunciada no nosso programa, entre em contato conosco, venha ser um parceiro nosso para a gente divulgar a sua empresa aqui no nosso programa, tá bom? Entra em contato conosco que a gente vai explicar como que funciona tudo direitinho para que aconteça essa parceria que vai ser bênção na sua vida e na nossa também, pode ter certeza, né? Estou muito feliz por mais esse programa. Nós voltamos daqui a 15 dias com outro programa ao vivo. Todos os outros estão lá no YouTube, daqui a pouco esse aqui também vai subir lá para o YouTube e você pode assistir lá quantas vezes você quiser. Que Deus abençoe a sua vida e te guarde em todos os teus caminhos, lhe direcione em todas as decisões, porque dessa forma você vai só subir cada vez mais e cada vez mais se aproximar do Rei da Glória, aquele que faz milagres, aquele que te alimenta, te sustenta e te protege. O nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da minha vida, Senhor desse programa e Senhor do universo. E sem Ele, nós não somos nada. Não é verdade? Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho. Que Deus abençoe você e a sua casa. Amém? Nós vamos fazer algo diferente hoje aqui. A Esther vai estar louvando, né? Enquanto a Esther estiver louvando, e o pastor João Vitor vai estar fazendo uma oração. Essa oração, pastor, eu gostaria que o senhor estivesse fazendo, profetizando milagre em quem estiver nos assistindo. Irmãos, é algo diferente que nós vamos estar fazendo no nosso programa hoje. E se alguém aí na sua casa estiver passando por alguma doença, estiver tendo alguma dificuldade aí na área da saúde, chama ela e faça com que ela acompanhe essa oração, porque ela vai receber cura, ela vai receber bênção, você pode ter certeza, porque quem está operando aqui é o Deus de maravilhas, é o Deus de milagre, tá bom? É um direcionamento novo nosso, a gente nunca concluiu o programa dessa forma, mas eu creio naquilo que Deus entregou na tua vida, bispo. Thelma, olha que coisa impressionante. Eu estava lembrando aqui, eu ia te sugerir isso no final. É porque Deus. Toda vez que nós fazíamos o programa de rádio, nós tínhamos um momento de oração que depois sempre tinha testemunho. Glória a Deus. A oração, ela fazia diferença na vida das pessoas, com Amém. certeza. Alinhamento de Deus, então. Né? Então, olha só que impressionante, irmãos, que diferente hoje o nosso programa. Deus vai agir, Deus vai operar, e depois, se você quiser mandar o testemunho pra gente, a gente vai divulgar seu testemunho aqui, tá bom? Então, se tem alguém passando mal, enfermo, aí na sua casa, chama ele para receber essa oração agora, vai ser poderoso agora. Louvor misturado com oração, meu irmão, é só glória. É poder, é manifestação, é cura, é vitória. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu quero convidar você, então, coloca a mão no local dessa enfermidade. Coloca na vida dessa pessoa que às vezes não pode nem se movimentar. Coloca você. Nós vamos orar e declarar o poder de Deus. Os intercessores, me ajudem aqui em oração para que Deus manifeste nessa casa. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor pode transformar cada um dos corações. Essa terra te pertence, essa terra é tua.
Meu Pai, eu intercedo de forma especial por São Sebastião. Eu clamo, Senhor Deus, ó Pai, por essa cidade. Meu Pai, pelos pastores, teus servos. Ajuda, meu Pai, aquele que está em desespero, que está, meu Pai, desamparado, que não consegue, meu Deus, ó Pai, mais dar um passo de fé. Coloca a tua mão, meu Pai, sobre essa vida que agora, meu Pai, está debaixo dessa palavra, em obediência à tua palavra. Senhor, vai onde essa pessoa está. Vai nessa casa, meu Pai, quebra essa maldição, esse espírito de confusão, de contenda, de loucura, esse espírito de morte que assola essa mente agora. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Não tem poder mais sobre essa vida, porque o nosso Senhor, o nosso Salvador entregou a sua vida na cruz do Calvário. O sangue dele purifica. Essa maldição não tem poder, essa obra maligna não tem mais direito, está quebrado. Eu tomo posse dessa libertação, Pai. Eu tomo posse dessa libertação hoje. Essa mãe pode parar de chorar, porque a restauração do Senhor alcança a tua vida, alcança a tua casa. O altar de Deus é o que te protege. Sopra, meu Pai, sopra a tua unção sobre nós. Derrama a tua unção sobre esse povo. Essa enfermidade agora, pelo poder da fé. Eu repreendo esse jugo, essa maldição. Eu repreendo agora essa enfermidade. Você está quebrada pelo sangue de Jesus. Sai agora esse caroço, esse tumor. Sai agora. Essa dor de cabeça que não sai de jeito nenhum, não tem remédio que tira. O poder de Deus coloca a mão sobre você agora. E essa maldição está quebrada. Essa dor na coluna, essa hérnia de disco, essa fibromialgia, eu repreendo agora. Esse teu corpo vai ser curado. Nunca mais na tua vida você vai sentir essa dor, porque o Senhor é contigo. Ele visita a tua vida, Ele visita a tua casa. Em nome de Jesus, eu recebo essa autoridade, Pai. Eu libero sobre essa casa, essa família. Meu Deus e meu Pai, salva essa casa. Tira das drogas, tira, seu Deus, ó Pai. Meu Deus, visita esse que está no leito de hospital. Tira, meu Pai, dá alta para essa pessoa pela tua cura. Meu Deus, essa doença que os médicos não acharam ainda, não tem diagnóstico. Eu clamo ao Senhor, vem com a tua mão, Pai. Vem com a tua mão, Senhor, visita agora essa casa. Libera, Senhor, meu Deus, ó Pai, essa família. Tira do cativeiro, tira dessa mente obstinada pela carne. Senhor, alcança que essa pessoa que está aí agora pedindo o teu favor, meu Pai, pedindo o teu socorro. Converte essa vida ao Senhor. Aceita essa vida de volta, Senhor. Essa mulher que você chora porque você não consegue voltar para a comunhão de Deus. O teu Senhor está te chamando, vem. Vem para o altar do Senhor, vem para os braços do teu Pai. Ele é contigo e Ele enxugará todas as lágrimas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Creia, querido, o Senhor é contigo. Amém. Glória a Deus. Deus é bom.